Bom dia, gente. Nosso assunto hoje é de literatura e nós vamos trabalhar os prosadores do pré-modernismo. Oficina de imagem, ser marginal, seja herói. Seja marginal, seja herói. Quando a gente escuta essa palavra marginal, alguém pode imaginar que seja bandido, mas nem sempre os marginais são bandidos, são aqueles que estão à margem. Agora mesmo, o governo, quando foi fazer o auxílio emergencial, chamou de os invisíveis, que eram pessoas que não tinham um contrato de trabalho, não tinham uma empresa registrada. É como se eles não existissem no país. Então, era como se eles fossem invisíveis. Então, esse é uma espécie de marginal. É uma pessoa que está à margem das leis, que está trabalhando sem ter um emprego fixo, não tem uma empresa fixa. Não é só quem é bandido. Agora, claro que quem é bandido também é marginal, porque ele está à margem da lei. Mas, na época da ditadura, ser marginal, eles se chamavam de marginal, e que era um herói, eram aquelas pessoas que realmente lutavam pelo melhor do seu país, mas eram presos, então tinham que fazer as coisas à margem da lei, quer dizer, escondidos, porque então iam ser presos, torturados. Mas vamos ver o que ele quer dizer marginal. Aí nós temos um vendedor ambulante, diferente da época de hoje, você tá, os trajes, a roupa que ele se vestia, usava cestos, diferente. Ninguém usa mais, usa carrinho, alguma coisa diferente hoje, né? Observe a imagem ao lado. Ela retrata uma cena de trabalho nos primeiros anos da República do Brasil. O fotógrafo carioca Marc Ferri é considerado um dos maiores cronistas visuais do Brasil, do período entre o fim do Império e a Primeira República. Na fotografia ao lado, vemos um documento sobre o trabalho dos ambulantes no Rio de Janeiro, na época em que a cidade era a capital federal da República. Ambulantes, Rio de Janeiro, aí já era coleção Gilberto Ferri, acervo Instituto Moreira Salles. Então, você viu aí uma fotografia, uma foto de um ambulante, de uma pessoa que é o que eu disse para vocês, que é considerado hoje o invisível, hoje o governo chama de invisível. São essas pessoas que trabalham, mas não têm carteira assinada, não tem empresa registrada, e aí eles ganham o pão de cada dia dessa forma, vendendo objetos na rua. Vamos ver uma outra foto. A imagem ao lado recupera a cena de um dos conflitos mais violentos ocorridos no Brasil, a Guerra de Canudos. Aqui nós estamos vendo fatos históricos que têm relação com o pré-modernismo, que é o assunto do qual nós vamos estudar, porque tinha um livro que foi lançado, que inaugurou o pré-modernismo, que contava a história da Guerra de Canudos. O fotógrafo Flávio de Barros foi contratado pelo ministro da Guerra para acompanhar as tropas expedicionárias enviadas ao Arraial de Canudos, sendo o único do que documentou a tragédia. Foram construídas 5.200 casas de pau a pique a partir de 1893. As margens do rio intermitente Vaza Barris, nordeste da Bahia, onde Antônio Conselheiro se fixou com uma multidão de sertanejos, seus seguidores, seguidores de Antônio Conselheiro, em Canudos, Flávio de Barros, Museu da República. Então, vocês viram aí a história dos sertanejos. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos assistir ao filme Guerra de Canudos, mas eu vou pedir que vocês procurem na internet e assistam. É um filme longo, mas é interessante, bem contextualizado, tanto serve para a língua portuguesa quanto para a história. Aqui nós temos uma foto também, aí o Antônio Conselheiro.
O nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, líder religioso de Canudos. Começou sua pregação por volta de 1870 e foi perseguido pela Primeira República por tomar parte em uma rebelião contra a cobrança abusiva de impostos. Caricatura de Pereiro Neto para a Revista Ilustrada. Ano 22, aí Folha 1897, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, vocês viram aí 3 fotos, imagens de pessoas que eram consideradas marginal ou marginalizada, 3 eventos aí, o ambulante, um parte do conflito e também o líder desse grupo conflituosos. Agora vamos ver um pouquinho aqui do contexto histórico. O pré-modernismo, contexto social e histórico, e o estudo da produção literária da época. O pré-modernismo foi, como o próprio nome aponta, um período de transição do universo artístico, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, tendências estéticas ainda correntes na época. Gente, eu acredito que vocês não estudaram essas escolas, vocês só estudaram o realismo, mas vocês não estudaram nem o naturalismo, e nem o simbolismo, e nem o parnasianismo. São assuntos, principalmente, vocês não estudaram foi o simbolismo e o parnasianismo, porque os outros são do 2º ano, e esse também era para ser, mas não são. Eu estou começando pelo pré-modernismo, mas depois eu vou dar uma retomada para vocês do simbolismo e do parnasianismo. Vou passar o ano, quando chegar lá perto do final do ano, eu vou dar uma revisada desses 2 escolas aí, simbolismo e parnasianismo, que aconteceram no final do século XIX. E o pré-modernismo ele já iniciou no século XX, bem no começozinho do século XX. Contexto histórico do pré-modernismo. A virada do no século XIX para o século XX correspondeu, no Brasil, a uma transição do regime monárquico para o republicano. É o chamado período da República Velha, muitas vezes também denominado como República do Café com Leite, graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles os responsáveis para decidir os rumos da República e da economia brasileiras. Então, gente, esses 2 estados que até hoje eles são poderosos, tanto para efeito de eleição, dizem que são eles que decidem quem é o presidente da República até hoje. São Paulo e Minas Gerais, que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo seria o local do café e Minas o lugar do leite. Por isso que foi chamado de República do Café com Leite, porque eram os 2 estados brasileiros que tinham maiores poderes econômicos. Também eram influentes outras camadas da classe dominante, como o exército e a burguesia industrial, que ganhava força especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O surgimento do modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização e criou novos estratos sociais, como o proletariado e o subproletariado. Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Então, vocês viram aí, com esse surgimento da produção industrial, surgiu-se a urbanização, ou seja, o povo saiu do campo e foi morar na cidade, foi aumentando. E que vocês sabem, todos nós temos muitos parentes que saíram daqui para ir para São Paulo, trabalhar nas indústrias. E aí, quer dizer, saíram do campo para ir para a cidade.
E aí a cidade foi crescendo, foi ficando mais urbanizada. E aí criou novos estratos aí sociais, quer dizer, várias outras classes sociais. Vocês estudam isso em sociologia, que é o proletariado e o subproletariado. Quer dizer, a prole vem de prole, de família, quer dizer, pessoas que trabalham para sustentar suas famílias, que são os empregados. A escravatura recém-abolida, também é um fato histórico que aconteceu neste período. Você está vendo alguns fatos históricos, que é a República do Café com Leite, a urbanização e a escravatura recém-abolida, porque não sei se vocês já viram falar que a escravatura do Brasil, que o Brasil já teve escravo, e ela aconteceu no ano de 1888, quer dizer, a abolição da escravatura, ou seja, acabou-se a escravatura no Brasil. Pelo menos legalmente não era mais para ter escravo, então a partir daí quem tivesse escravo estava cometendo crime. Claro que até hoje ainda tem gente que escraviza pessoas, mas as pessoas hoje, se foram descobertas, elas são presas, porque é proibido a escravatura no Brasil hoje. Escancarou as fronteiras do país para a chegada de imigrantes europeus e asiáticos, com vista a substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Os negros, alforriados, por sua vez, não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente essa condição e foram basilares para o racismo estrutural como um dos componentes da fundação da República. Uma nova massa de desempregados e desvalidos formavam-se, agravando-se as desigualdades sociais. Então, você viu que esse problema da escravatura, quando houve a abolição da escravatura, os negros eles não foram aproveitados para o trabalho. Então, eles ficaram desempregados, trouxeram pessoas de outros países, como os italianos ou os asiáticos, para vir trabalhar na lavoura. E com essa vinda desses imigrantes europeus, como os italianos, surgiu um livro, que nós vamos falar dele depois, surgiu um livro que conta essa história dos italianos, dos imigrantes. E também você viu aí que a partir daí também surgiu-se o racismo estrutural, que até hoje ainda é permanente no nosso país, infelizmente. E também as desigualdades sociais, que onde tem pessoas com muito dinheiro e pessoas passando fome, que o Brasil é isso, é campeão nisso, um dos países mais ricos do mundo, porém um dos mais pobres, quer dizer que tem uma riqueza muito grande na mão de poucos e muitos desempregados e vivendo às vezes passando até fome. Criava-se um abismo cada vez maior entre o povo e os dirigentes da República, que também, por sua vez, viam-se um conflito de interesses. De um lado, o grupo latifundiários, representantes do tradicionalismo agrário brasileiro, até pouco tempo escravocrata; de outro, a burguesia industrial incipiente, influenciável pelos fluxos financeiros e interesses do capital europeu e estadunidense. Os primeiros anos do Brasil republicano ficaram também conhecidos como o período da República da Espada, marcado pelo autoritarismo do exército e por insurreição, como a Revolta da Armada, a Guerra de Canudos e a Revolta Federalista. Também teve uma outra revolta, chamada Revolta da Vacina. Isso é bem interessante, a gente deve discutir também essa revolta da vacina que aconteceu neste período e que hoje no Brasil também teve alguns querendo ressuscitar essa revolta. Bom, gente, a atividade de hoje, vocês estão vendo, seja marginal, seja herói. A atividade há muito material sobre o retrato da realidade brasileira e as muitas lutas cotidianas enfrentadas pela população urbana e rural. Essa atividade tem como ponto de partida o poema intitulado Bandeira Poema, do artista plástico carioca Hélio Oiticica, feito em 1968 durante a ditadura militar brasileira.
Então, vamos ver. Aí nós temos um questionário, vocês devem fazer. Isso estaria no livro, mas como não tem, está aqui, ó. Hoje, com qual imagem você representaria a vida dos vendedores ambulantes e do sertanejo? Cada grupo pode escolher uma de duas situações, com seu ou sua, porque no caso o professor, combine para que as duas perspectivas sejam contemplada suburbana, cidade ou jagunço, sertão. Pesquise imagens e notícias de jornais e revistas e sites que mostrem a luta desses homens hoje nas diferentes regiões do território brasileiro. Redija legendas para as imagens, indique as fontes consultadas. A apresentação: faça uma exposição oral, no máximo